Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada vida, cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Terminamos no vídeo passado, o livro de Esdras. E agora nós vamos entrar no livro de Neemias. E outro livro histórico de Israel, conta a história do povo de Deus, um pouco maior do que o livro de Esdras, 3 capítulos a mais. Vamos dar início à leitura da Santa Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas a todos em nome de Jesus, família católica, família espírita, livres, pensadores. Você que não professa nenhum credo religioso, sois todos bem-vindos, irmãos evangélicos de todas as denominações. Sois todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Alguém me perguntou nesse último vídeo agora, mas olha, só ler, eu não consigo entender. Consegue. Ora ao Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro. Pega a sua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado e ora ao Senhor. Leia novamente, releia uma vez mais, porque a palavra de Deus nos diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Então leia, vai lendo, leia novamente, que vai clarear, vai esclarecer na sua mente. Deus vai te fazer entender. Certo? O céu é assim. Jesus fez um sacrifício enorme por nós na cruz do Calvário. Derramou a sua alma na morte para nos salvar. O céu é para quem se dedica, é para quem se esforça, é para quem quer morar no céu. Quantos pastores verdadeiros, que vivem suas vidas em jejuns e orações a Deus para poder conduzir o rebanho de Cristo, ou missionários, pregadores, para pregar o Evangelho, jejum, oração, leitura da Bíblia. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que são mortos até no dia de hoje por causa do Evangelho, por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ouviu um vídeo terrível na internet, costuraram a boca dos irmãos, botaram os irmãos que iriam ser decapitados uns do lado dos outros. Nesses países onde não há liberdade de culto, a coisa é terrível para quem é crente. E o que o crente faz demais, a não ser orar a Deus, ler a Bíblia, viver uma vida na presença do Senhor? Então, o reino do céu é assim, é para aqueles que querem e que não negam Jesus, mesmo que seja debaixo de tortura. Não, eu vou morrer aqui, mas eu vou herdar a vida eterna. Essa vida é passageira. Jesus é a nossa vida. Então temos que nos esforçar para ler a Bíblia, perseverar. O homem e a mulher que persevera em ler a palavra de Deus, em procurar saber, conhecer quem é Deus, esse vai ter um encontro com Deus, porque a palavra de Deus diz
no livro de Jeremias 29, 13, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso mesmo, versículo 29, 13 de Jeremias. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando o homem e a mulher propõem em seu coração buscar a Deus com todo o seu coração, ele e ela terão sim um encontro com Deus. Falei demais, vamos ler a Bíblia. Bastante tempo, o tempo passa. Livro de Neemias. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Capítulo 1. Portanto, como eu te falei, pega a sua Santa Bíblia, ponha um bom dicionário da língua portuguesa do lado e fala com Jesus. Não é com o outro, não. Fala com o Senhor Jesus. E diz: Senhor Jesus, me faz entender, me faz compreender a tua santa palavra. Eu quero saber, eu quero entender as sagradas escrituras. E o Senhor Jesus vai enviar do céu entendimento, tal qual você jamais imaginava que pudesse ter. Você vai ficar maravilhado, porque o Senhor vai se agradar e vai atender a tua oração tão depressa que você vai ficar maravilhado. Vamos ler a Bíblia? O livro de Neemias. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo,
que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a casa dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E eu aprouve ao rei enviar-me... Versículo 6 novamente. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo.
E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura. Versículo 14. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Dos que trabalharam na edificação dos muros. Capítulo 3, versículo 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes. Versículo 1 novamente. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Sená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Meesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazeá, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeon, e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador Daquém do rio. Ao seu lado
reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumafe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Razabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Razube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Loés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Querem. Este a edificou, ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Calhose, maioral do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azibuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da outra parte de Keila. E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Razube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Renadade, outra porção desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palal, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Ora,
Os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Louvado seja Deus! Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus no dia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso por mais essa vitória que o Senhor nos dá. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na Tua presença, meu Deus, que estamos nesta hora em oração, para agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por mais esta oportunidade que o Senhor Deus nos concede, de estarmos aqui, meu Deus, lendo a Tua santa e poderosa palavra, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Senhor da glória, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pela Tua palavra que o Senhor nos tem dado, Senhor. Aleluia! Nesses pouco mais de 2000 anos, meu Deus, de graça que o Senhor nos tem estendido, e Tu fizeste, aleluia, de forma maravilhosa a Tua palavra chegar também até as nossas mãos. E eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a Tua santa palavra, meu Deus. Senhor Jesus, faze com que esta palavra, meu Deus, encontre boa terra em nossas almas, em nossos corações, para que possamos guardar, ó Deus, a Tua palavra, os Teus testemunhos, os Teus estatutos e juízos, meu Deus, para andarmos retamente como convém, na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo o que neles há. Senhor da glória, abençoe as nossas vidas, meu Deus. Olha para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, para a nossa casa. Olha para os nossos parentes de perto, de longe, e as suas respectivas casas, meu Deus. Perdoa, Senhor, pelo sangue poderoso de Jesus, todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas culpas, as nossas misérias diante de Ti, com que temos obrado loucamente, meu Deus, durante tanto tempo, longe de Ti, longe da Tua presença, Senhor. Ó Deus poderoso, perdoa os nossos pecados e cura também todas as nossas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, nas pernas, nos braços, nas vistas, no ouvido, na boca, enfim, toda obra maligna, toda doença nos órgãos internos, seja de qual for a natureza, repreende agora, meu Deus, repreende agora esta enfermidade, Senhor, este mal,
Pelo sangue poderoso de Jesus eu te peço, meu Senhor, repreende toda obra maligna que tem lutado contra as nossas vidas, contra a nossa fé, para nos fazer desviar, para nos fazer errar o caminho da salvação, para nos fazer, ó Deus, errar o caminho da vida, para desviar a nossa atenção de Ti, Senhor Jesus, que é a nossa vida. Tu és, Senhor, aleluia, glória a Deus, a nossa vida, Senhor. Tu és a vida eterna, Tu és a nossa salvação, o nosso Salvador. Não há outro além de Ti, meu Deus, meu Senhor. Oh, meu Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. E amarra toda a força do inimigo e joga por terra. Repreende todo o mal. Dá libertação para esta pessoa, meu Deus, que está viciada na bebida alcoólica, que está viciada nas drogas, nos tóxicos. Essa pessoa que está viciada nos vícios da prostituição, da fornicação, dos adultérios e não consegue deixar, meu Deus. Liberta esta pessoa que está viciada nos vícios dos jogos de azar. Liberta essa pessoa que está viciada nos jogos de computador, na tela do celular, em toda sorte de distrações que o mundo cria, meu Deus, para nos fazer errar o caminho da salvação. Amarra todo mal, Senhor Jesus, joga por terra agora. Pleiteia a nossa causa, Senhor, toma frente das nossas vidas, que o inimigo é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que o Senhor, não é mais forte do que o Teu Espírito Santo que o Senhor nos tem dado. Repreende todo o mal e dá vitória, meu Deus, para cada vida, para cada pessoa que está lendo conosco a Tua palavra, que está orando comigo agora também, clamando por Tua misericórdia, meu Deus. Repreende essa enfermidade incurável pela medicina. Repreende essa legião de demônios que tem oprimido a vida dessa pessoa. Meu Deus, dai a libertação, a salvação, a cura, meu Deus, pelo sangue de Jesus. Meu Deus, conserva assim também as nossas vidas, Senhor, em verdadeira justiça e santidade na Tua presença, até aquele grande dia em que Tu hás de vir para nos buscar, ou para nos despedir de sobre a face desta terra, mas que as nossas vidas, ó Deus, estejam, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, irrepreensíveis, meu Deus, como a Virgem Imaculada, Senhor, na Tua presença, lavados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que branqueia as nossas vestiduras, meu Deus, para que tenhamos direito à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, para que possamos entrar na cidade santa pelas portas, Senhor. Oh Deus maravilhoso, fica conosco, meu Senhor, meu Salvador, durante a nossa jornada, meu Deus, durante a nossa peregrinação sobre a face dessa terra, que é tão curta, meu Deus. A nossa vida passa muito depressa, muito rápido, Senhor. Não nos desampares, não nos abandones, não nos lances fora da Tua presença, meu Deus. Não retires de sobre nós o Teu Espírito Santo. E nos ajuda, meu Deus, a andar na Tua presença todos os dias da nossa vida, até o dia em que o Senhor Jesus há de vir para nos buscar. Guarda a nossa alma assim, nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. É o que eu te peço com fé, meu Deus, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a cada pessoa, Senhor meu Deus, que está lendo conosco a Tua palavra, este dileto ouvinte que está orando comigo agora também. Abençoa, é o que eu te peço e te agradeço,
em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Até aí, graças a Deus, mais uma etapa da nossa jornada concluída diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse vídeo vai ficar guardado aqui na minha linha do tempo, para que você possa ler, reler, assistir uma vez mais, até que a palavra de Deus se torne de fácil compreensão na tua alma, na tua mente, no teu coração. Pede ao Senhor Jesus que Ele vai te dar entendimento. Creia no Senhor, peça com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, está escrito em aos Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Deus abençoe a todos. Esse vídeo vai ficar aqui na minha linha do tempo para que você possa ler, reler, quantas vezes você julgar necessário. Os vídeos que foram excluídos do Facebook, que o Facebook agora está excluindo, eu postei aqui na minha linha do tempo, eu acho que eu marquei, deixei fixado no topo da minha linha do tempo, o link da minha página, que eu não sei de cor, lá no YouTube. Os vídeos que não estão aqui, estão lá no YouTube. Então eu convido você a voltar lá no YouTube também. E vamos lendo a palavra de Deus. Eu peço a compreensão de vocês, vocês vão ler um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Porque agora que o Facebook começou a excluir, fica difícil para eu pegar todos os vídeos de lá e passar de uma vez para cá, porque é demorado, são muitos vídeos. Então eu acho que eu vou ter que seguir com a leitura da Bíblia aqui até o final e ir balanceando assim um pouquinho de vídeo aqui, um pouquinho de vídeo lá, à medida que o Facebook vai excluindo aqui. E vamos levando, vamos continuar a leitura da palavra de Deus, porque temos que nos esforçar. Nada vem fácil na nossa vida. O que vem fácil na nossa vida, geralmente não presta, né? Nós temos que cavar poços. Alcançar o reino de Deus é como cavar poços. Tem que perseverar até, cavando até encontrar água. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.